Dentro dessa parte das doenças bacterianas associadas ao sistema nervoso, eu preferi colocar alguns vídeos para falar um pouquinho mais com vocês. O slide aqui eu vou citar alguns pontos, que são os pontos mais que vocês poderiam sentir confusão, tá? Mas tem muitos vídeos que vão esclarecer bastante o assunto com vocês. Então é o seguinte, uma das doenças bacterianas associadas ao sistema nervoso, a gente tem aí como primeira o botulismo. Então, o botulismo ele vai ser ingestão, o contágio vai ser pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente em conservas, enlatados, embutidos. O agente causador dessa doença é o bacilo botulínico ou Clostridium botulinum. E os sintomas é o seguinte, na verdade a gente tem diversos sintomas, vertigem, tontura, visão dupla, saliva grossa, insuficiência respiratória, dificuldade para engolir, paralisia das extremidades. Então, você vê que tem diversos sintomas ali. Mas esses sintomas, no geral, eles vão atacar principalmente a parte do sistema nervoso. Então, vai atacar justamente os neurônios. Por quê? Porque essa bactéria, ela produz uma neurotoxina, justamente. Então, o neuro vai atacar o neurônio. É uma toxina que ataca o neurônio que vai inibir a ação de um neurotransmissor que é muito importante para os nossos impulsos nervosos, que é a acetilcolina. Então, vai promover como se fosse uma... É como se deixasse enrijecido, ficasse contraído, tá bom? Essa neurotoxina vai fazer com que algumas musculaturas não funcionem direito porque elas vão ficar contraídas demais ou relaxadas demais, enfim, não vai ter... Esse processo não vai acontecer de uma maneira correta. E a grande questão é quando ataca principalmente a musculatura cardíaca e a musculatura respiratória. Então, vai interferir no músculo diafragmático, vai interferir no funcionamento do pulmão, podendo levar à insuficiência respiratória, e por isso que a pessoa acaba morrendo. Essa paralisia muscular que vai acontecendo, né, esse processo de paralisia, ele vai demorar aí por volta de 1 a 10 dias, e se você ficar muito tempo com a doença, você pode vir a óbito. Então, eu coloquei para vocês alguns vídeos interessantes falando sobre isso, e alguns mais chocantes, outros mais informativos. Seguinte, prevenção. Poxa, não consumir alimentos que estão ali numa conserva estranha, com cheiro estranho, ou aquele alimento que está no mercado numa latinha amassada. Então, o ideal é que você não consuma. Seguinte, o tratamento com medicamentos antibotulínicos. Essa toxina do botulismo é utilizada no Botox. Então, só que, claro, né, gente, quantidades menores dessa toxina em locais pontuais, tá bom? Nós temos também a hanseníase, que é conhecida como lepra, uma doença cheia de tabu por trás dela, cheia de preconceito. E seguinte, contágio dela vai ser pela penetração desse organismo por mucosas, por exemplo, as nasais, vai ser transmitida de pessoa a pessoa por saliva, por secreções respiratórias, né, fluidos corporais, etc. O agente causador dessa condição é o bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae. Sintomas. Então, os principais que a gente pode falar é uma falta de sensibilidade, uma perda de sensibilidade progressiva e manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele que não existiam. Ou caroços também que podem aparecer. E, além de tudo, se for ficando progressiva, a pessoa não perceber que ela está com hanseníase, vai atacando a musculatura, vai diminuindo a força muscular e a pessoa passa a ter dificuldade em segurar objetos e se locomover. Prevenção, evitar o contato com pessoas contaminadas, tá? Então a gente vai ver aí como que o sistema de saúde fez no século XX para evitar o contato com as pessoas e a gente vai entender como que funcionou, se isso foi bacana ou não foi, tá? E o tratamento é feito por antibiótico. Depois a gente também tem aqui uma outra associada ao sistema nervoso, que é a meningite bacteriana. Essa meningite, na verdade, a meningite tem 3 formas, pode ser viral, bacteriana ou fúngica. E quando a gente fala de meninge, tudo que termina com it é uma inflamação. Então, a meningite é uma inflamação das meninges, que são camadas que protegem o nosso sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula. Geralmente, às vezes, a maior parte das pessoas apresentam sintomas relacionados à meningite, mas tem os assintomáticos também. O agente causador, nós temos diversos agentes, então a gente tem a Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae, tá, como os principais. E o sintoma, como eu falei para vocês, inflama a meninge, a pessoa sente altas dores de cabeça, febre muito alta, rigidez no pescoço,
Tanto que quando a pessoa aparece no hospital com uma febre alta, um dos primeiros exames que o médico faz, ele tenta encostar o seu queixo no peito, justamente porque ele sabe que se a pessoa tiver com meningite, ela vai sentir um incômodo muito forte nesse exame. A prevenção para isso, né? Para as pessoas evitarem o contato com essa bactéria, né, que causa meningite, essas bactérias. Evitar aglomerações, ambientes pouco ventilados, até porque são partículas de secreções que fazem as pessoas pegarem meningite. Então, essas partículas de secreções que podem voar de pessoa a pessoa, você evita se as pessoas não ficarem aglomeradas. A gente sabe bem disso por conta do coronavírus. E as pessoas que apresentam a meningite, é bom que elas fiquem em isolamento em casa e não entrem em contato com as outras pessoas, porque a transmissão é altíssima. Tratamento, utilização de antibióticos. Uma outra doença importante associada ao sistema nervoso é o tétano. Então, o tétano, ele é uma doença que é muito associada com aquela ideia do prego enferrujado no ambiente, que parece que o ferrugem produz a bactéria do tétano. Não. Na verdade, a bactéria do tétano ela se encontra no ambiente, no solo contaminado ou contaminado por fezes, o que for, né? Um solo contaminado com essa bactéria. E aí o prego é porque a gente gosta dessa imagem, porque o prego está jogado, enferrujado lá dentro do alimento, do ambiente. E no caso, a gente tem que entender o seguinte: a gente usa o exemplo do prego porque a bactéria do tétano, ela só entra no nosso corpo a partir de lesões profundas. Então, por isso que já associa o tétano com o prego, porque a pessoa pisa no prego e a bactéria entra no corpo por conta da lesão e o prego já estava jogado no ambiente. Então, legal, dá para associar de uma maneira muito boa. Porém, a mordida de um cachorro também pode ser assim, tá? Você pode pensar que a mordida de um cachorro fornece e pode transmitir tétano do mesmo jeito. O agente causador é o Clostridium tetani, e o sintoma é um pouco semelhante ao do botulismo, porque ele também vai ficar enrijecida a musculatura. A toxina que essa bactéria produz, o Clostridium tetani, é uma toxina que vai atuar nos nervos que estão ligados à musculatura, tá bom? Então, na verdade, o que vai acontecer? Esses neurônios, eles vão promover a excitação, eles vão deixar que a musculatura não relaxe, então a musculatura vai ficar rígida o tempo todo. E o fato dela ficar rígida vai fazer com que o corpo da pessoa fique rígido também. Então a pessoa tem espasmos musculares, contrações, que a pessoa fica com febre alta e passa a ter contrações que vão fazer a espinha dela ficar rígida, que a nuca dela fica rígida também, ela fica com uma mandíbula pressionada, então aqui a gente tem um quadro mostrando como é uma pessoa com tétano, né? Então aí um quadro que representa bem clássico associado a essa condição bem complicada. Prevenção, vacinação, a gente já sabe que tem que tomar vacina, tem vacina contra o tétano, tome, e o tratamento, soro antitetânico. Então se você foi mordido por um cachorro, por mais que você tenha vacina, eles preferem administrar o soro antitetânico porque as condições o prejuízo dessa doença é muito severo. Então é isso, continuo no próximo.